Daniel capítulo 7, nós estamos caminhando em cima deste descortinar da obra da redenção de Deus através do livro de Daniel, um livro que traz nas entranhas a filosofia da história, a forma como Deus age dentro da sua soberana graça e poder. O livro de Daniel, então, ele é dividido em duas partes, uma parte histórica e uma parte profética. A parte histórica é composta dos 6 primeiros capítulos. A parte profética é a partir do capítulo 7. Só que os capítulos 5 e 6, eles não estão na ordem cronológica. O capítulo 5 de Daniel, ele está no final do reino de Babilônia. E o capítulo 6 de Daniel está já no Império Medo-Persa, já no início do reino de Dario. E nós vimos os 4 primeiros capítulos, 1, 2, 3 e 4, e saltamos para o 7º, que é um capítulo que a revelação que Deus deu a Daniel neste interim, nesse espaço. Provavelmente Daniel tinha 65 anos de idade quando ele teve esta revelação. Primeira revelação, Deus deu ao rei Nabucodonosor no 2º ano do seu reinado, que é o capítulo 2, mostrando a grande imagem, a grande figura, que era aquela imagem com cabeça de ouro, peito de prata, bronze e pés de ferro e barro, representando a historicidade de 4 grandes reinos ou poderes governamentais. A própria Bíblia explica a Bíblia e ela vai dar os pontos explicando o que são esses reinos. O primeiro é a Babilônia, e se referia ao rei Nabucodonosor. O segundo, a prata, os Medo-Persas. O terceiro, o bronze, representando a Grécia, e as pernas de ferro e barro, o Império Romano em toda a sua extensão, todo o seu comprimento, até os pés de barro e ferro, onde uma pedra que cai do céu sem auxílio de mãos, cai sobre os pés e esmiuça a estátua que vira pó.
Esta foi a visão que Deus deu ao rei Nabucodonosor. 50 anos posteriormente, Deus dá esta visão agora sobre um outro enfoque ao profeta Daniel. Daniel foi um estadista, viveu lá no império como o segundo homem do poder, e depois ele recebeu uma incumbência profética do Senhor. Profecia não é uma coisa que nós temos como se fosse um talento, é um dom. Há uma diferença entre talentos e dons. Os talentos fazem parte da natureza humana, os homens desenvolvem esses talentos. Os dons são de Deus, pertencem a Deus, e o Espírito Santo usa como Ele quer e quando quer. O profeta teve essa visão, agora a visão é a mesma, sob um outro enfoque. Ele vê não 4 metais preciosos, ou valiosos, ou poderosos, mas ele vê 4 bestas que saíram do mar. Já vimos aqui que mar tipifica as multidões, ou as nações, os povos. E estas bestas que têm características mais de terra do que de animais marítimos, elas não têm nenhuma característica de animais marítimos. Um leão com asas, com um leão alado que representa a Babilônia, um urso com 3 costelas na boca. Este urso, a Bíblia vai explicar isto, que é o governo persa, e depois um leopardo com 4 cabeças, com 4 asas, representando o governo grego, que foi um governo que teve Alexandre o Grande como seu precursor, o seu principal elemento. Lá no capítulo 8, nós vamos ver, ele é representado como um bode, que tem um chifre só, e depois daquele chifre se quebra e aparecem 4 chifres, que são os 4 grandes generais de Alexandre, que se dividiram depois da morte dele, e um foi para o sul, para o Egito, o outro foi para o norte, o outro foi para o leste, para o oeste, e formaram aquele poder, aquela coalizão de poderes que veio a cair, isto lá pelos anos 60, com Júlio César, quando ele conseguiu de novo regimentar tudo isto e tornar o governo romano como hegemônico, como um governo único. E depois isto vai crescendo até essa besta que é chamada, ela não é descrita, mas é uma besta sem forma. Ela só é descrita como um animal feroz, valente, violento, e que tem 10 chifres. E chifre sempre representando poder, força, governo. Então, nós estamos lendo isto, tentando ver como é que Deus age no meio dessas coisas. Como é que o Deus soberano trabalha, e nós vimos que os ventos, os 4 ventos da terra, os 4 ventos do céu, é que movem esta governabilidade do mundo. Não existe acidentes de percurso, nem o homem age por conta própria, sim, mas ele é responsável, contudo é o Senhor que endurece a quem quer. Isto ele está dizendo na palavra sobre o faraó do Egito, e ele age soberanamente no meio da humanidade. Então nós vamos ler de novo o capítulo 7, de 1 até o 14, a gente vai ler e depois nós vamos falar um pouquinho hoje,
se o Senhor nos permitir, alguma coisa sobre os livros que são abertos lá no céu, lá no julgamento de Deus. Então vamos dar uma leitura. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Eu pedia que a Ruth parasse aí um pouquinho, e eu vou só olhar esse versículo um pouquinho, só para vocês anotarem. A gente lê Bíblia, parando, olhando verbos, preposições, conjunções. A gente não lê Bíblia como lê jornal, e aí você não pega. Ele diz assim, eu estava olhando durante a minha visão da noite. Dr. Christian Shane, ele tem um estudo sobre as visões da noite, as coisas da noite. É sempre interessante saber que as visões da noite referem-se quando não há revelações da luz. Tudo que é da noite está falando das trevas e da falta de revelação. Ele está numa época onde não há uma luz de Deus na história. São as trevas do coração do homem. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos sempre que olhar noite, trevas, terror noturno, nós gastamos um tempo aqui no Salmo 91, tudo isso está falando desta filosofia do Deep Darkness. Se você conhece um pouquinho deste som, que é as trevas profundas, a internet é experta neste mundo das trevas profundas, nas quais aqueles que têm um pouquinho de noção nem passa perto. Eu vou dizer aqui para você, bem com todo o coração, eu atendi um menino de 17 anos, lá em Corrente, no Piauí. Eu estou falando de Corrente, no Piauí. Para usar um termo clássico e não ofender tanto as pessoas, na cloaca do mundo. Lá naquele fim, eu cheguei lá e o menino me procura e diz assim: Glênio, me ajuda. Eu digo: o que foi, meu filho? Eu preciso conversar com você, depois de uma pregação num retiro de jovens. E ele disse: eu sou frequentador da Deep Darkness. Eu disse: o que é isso, que eu nunca nem ouvi falar? E ele então foi começar a mostrar. Eu digo para você, eu não fico perto de uma cascavel. Eu não fico perto de uma cascavel. Ela é venenosa e me mata. Tem coisas que eu não quero nem saber. Eu fico longe, o máximo possível. Vamos colocar mais uma coisa aqui. O rei queria um cocheiro para fazer o transporte da sua família. Então mandou contratar um cocheiro que tocasse a carruagem. E passou 50 centímetros do precipício. O outro passou a 20 centímetros do precipício. O outro passou a 10 centímetros do precipício. E o outro passou a 2 metros do precipício. E então a pessoa chegou e disse assim: este aqui que passou a 2 metros vai ser contratado, porque ele vai levando a família do rei
E quanto mais longe se passar do precipício, mais habilitado ele é. Entendeu? Isto aqui nós precisamos ter cuidado. Tudo que é escuro, que é das trevas, ele estava tendo uma visão da noite. E o que acontece na noite? No escuro. Precisa de nossa parte ter cuidado. Eu não posso falar mais do que isso, que eu já falei demais. Mas é suficiente para dizer, aqui tem perigo que eu não quero saber. Eu quero a luz e o reino da graça de Deus. Então, na visão da noite, e os 4 ventos do céu, sempre ventos do céu. Por favor, os ventos do céu estão soprando e fazendo acontecer as coisas no meio da natureza humana, desse mundo. Continue, Ruth, por favor. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Vamos parar aqui para dizer, este primeiro leão com asas de águia está falando do governo babilônico, e quando Nabucodonosor virou um animal e esteve pastando por 7 anos, e depois ele foi levantado como homem e teve visões de homem. É uma figura daquele reino e de como aquele reino chegou até o fim. Segundo, verso seguinte. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Esses animais são tipológicos e figurativos. Se você for estudar a história, você vai ver que o leão era a figura da Babilônia, o leão alado. Temos muitas figuras, você pode entrar na internet e você vai encontrar. Se você for ao Museu de História Natural de Constantinopla, hoje não é mais Constantinopla, é Istambul, você vai verificar lá no museu a figura. O urso é uma figura do Império Persa, e você vê que ele levantou um dos seus lados, sobre um dos seus, porque ele era duplo, medo-persa, um dos seus lados, e tinha 3 costelas na sua boca, a Líbia, a Síria e o Egito. Ele tinha comido, e tinha muita carne para comer. Terceiro, depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Quando nós estivermos no capítulo 8, você vai ver como é que Deus vai mostrando e revelando dentro dessas figuras, que é para mostrar o seu povo que ele está agindo na história. Este animal aqui é o leopardo, que é o símbolo da Grécia. E tinham 4 asas, rapidez com que em 13 anos o império foi tomado, o mundo foi tomado por Alexandre. E depois da sua morte, 4 generais, depois a gente vai entrar nisso um pouquinho mais lá na frente, para verificar. E foi-lhe dado domínio, foi o governo mais poderoso que já houve naquele período. Continua. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele,
e tinha 10 chifres. Você presta atenção que ele descreve, não compara com nenhuma besta. Não há coisa semelhante a ele. Não é semelhante a leão, não é semelhante a urso, não é semelhante ao leopardo. É semelhante a quê? A alguma coisa estranha, diferente, o que é um ser complexo, dentes de ferro, unhas de bronze vai aparecer, ele é mistura, ele é uma confusão, e a sua especialidade é pisotear e esbanjar. Se você estudar a história, você vai verificar o que foi o Império Romano e como é que ele fez dentro daqueles povos. Ok, temos aqui, ele teve a visão. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, isto aqui, nós vamos gastar muito tempo mais para frente, porque isto aqui está falando do final deste reino, onde possivelmente o sistema de governabilidade deste mundo, que já está aqui em guerras e conflitos, ele é formado por uma coalizão, segundo Isaac Newton, das 10 nações que habitavam a Europa, no Império Romano. Segundo alguns outros, seria a União Europeia com toda a sua estrutura. Nós não temos ainda nenhuma condição de saber o que é isto em si, mas sabemos que são poderes, chifres, poderes de governabilidade e de insolência. Alguém me falou essa semana que há um deputado aqui no Brasil que quer mudar a Bíblia. Ele está dizendo que ele quer tirar alguns textos das Escrituras, porque isso faz parte desse sistema. Ninguém deve ser inocente de saber que esse sistema é um sistema corruptor de princípios bíblicos. E eles têm como finalidade tentar destruir. A gente não pronuncia nem o nome. A Bíblia usa umas expressões que diz que essas coisas não se devem nem nomear, como convém a santos. Então nós temos aqui um chifre com olhos como de homens e com boca que falava insolência. Essa palavra insolência, depois eu gostaria que a gente analisasse ela um pouco mais, que não é simplesmente insolência, é uma palavra que quer distorcer as coisas que são sagradas. Ok? Então vamos para frente um pouquinho, senão eu não chego lá onde eu quero. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Agora ele passa a olhar para cima. Ele estava olhando para baixo, para os mares. Agora ele está olhando para cima e ele passou a ver a visão de cima. Só quero deixar um parênteses aqui. Deus, quando falou a Abraão, ele disse que Abraão ia ter 2 tipos de descendentes. Como o pó da terra, ou a areia do mar, e como as estrelas dos céus. Essas 2 descendências Abraão teve. A descendência do pó da terra são os filhos da carne, e a descendência das estrelas do céu são os filhos da promessa, são os descendentes de Isaac. E o descendente de Isaac, porque Paulo vai explicar isto, que o descendente de Isaac é Cristo, que veio do céu. Então nós temos 2 patamares que precisam ser analisados sempre. A linha de baixo, onde acontecem os fenômenos
do mar, das nações e a linha de cima. Às vezes nós não temos olhos para ver, nós somos míopes espiritualmente. O profeta Eliseu estava numa guerra com os sírios. Quer dizer, Israel estava com uma guerra com os sírios. E os sírios cercaram a cidade onde estava o profeta Eliseu. E o moço do profeta gritou: meu pai, olha, carros de fogo, a cidade está cercada. E o profeta disse assim: pai, Deus, abre os olhos desse moço para ele ver o que ele não está vendo. E o Senhor abriu os olhos de Geazi, e quando Geazi olhou, ele viu que havia um exército muito maior do que o dos sírios. Este exército era o exército do Senhor. Se você olhar lá nesse ancião assentado, ele vai dizer, estando observando, não, pode ir para frente um pouquinho, o verso 10, sim, aqui, leia, Ruth. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E é aqui que nós vamos precisar gastar um tempinho. Eu não sei qual é o tempo, se você vai querer ver o Brasil jogar hoje. Tem gente que está jogando? Esquece. Talvez alguns que nem vieram porque estavam querendo ver o Brasil jogar. Mas ele diz aqui que tinha uma porção de gente, milhares e milhares, e abriram-se os livros. Mas para que Deus precisa de livro? Deus não é onisciente? É que o julgamento não é só de Deus. Tem mais gente que vai julgar esse mundo, inclusive você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, por favor, vamos dar uma olhada nesse texto. Por isso que nós precisamos de fundamentos para julgar. Julgar é uma coisa que não basta a aparência. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. O apóstolo Paulo estava falando que estava tendo umas brigas lá dentro da igreja, e ele disse assim: por que vocês não julgam e vão para tribunais humanos? Ou vocês são ignorantes e estúpidos, que não sabem que nós havemos de julgar os próprios anjos? Mas como é que eu, que não estava lá, vou ter que julgar os anjos? Pois é. Sabe por quê? Porque tudo está escrito. Tem provas, tem testemunhos. Uma das figuras mais enigmáticas, assim vamos dizer, do Brasil contemporâneo é o juiz Sérgio Moro. Esse juiz está fazendo história, principalmente por causa da sua coerência. Os advogados bambambam de São Paulo estão se queimando porque ele não julga em cima de hipóteses, ele fundamenta, ele coloca pontos que são, inapeláveis. É uma figura que está sendo muito marcante. Eu tenho orado por este homem e peço que aqueles que tenham memória espiritual se lembrem dele. Ele outro dia mandou um recado para nós aqui, porque a Olga é amiga, o filho dela é amigo dele, eles estiveram jantando, ele disse: orem por mim, porque eu careço, a luta é grande. Mas nós não estamos diante de um tribunal em que as pessoas podem mudar os fatos. Não podem, porque tudo está devidamente registrado. E nós vamos dar uma olhada. Não sei se vocês têm muito tempo. Eu tenho
que falar pelo menos 1 hora. Mas eu deixo vocês um pouco antes. Olha aqui. Vamos primeiro dar uma lida em Mateus, capítulo 12, versículo 33 a 37. É Jesus falando sobre realidade espiritual. Primeiro eu quero que você observe isto aqui. Mateus capítulo 12, 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E agora? De toda palavra vã, frívola, de toda. Vamos voltar lá? O verso 36. Ó, 36. Tem problema. Travou? Porque de toda palavra, digo-vos, que de toda palavra frívola. Alguém tem uma Bíblia, com Strongs, por favor? Aperta o dedo em Strongs e aperta o dedo aí na palavra frívola. Livre de labor em lazer, preguiçoso, evitando o trabalho que deve realizar. É palavra de gente preguiçosa, de gente que fica peneirando fumaça. Viu? Falando laboseira. Vai dar conta de toda a palavra. Jesus está dizendo, de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta, onde? No dia do juízo. Qualquer delegado que vá fazer um inquérito, ele precisa criar provas, registros, para poder apresentar a sua queixa, não é? Liciamento? Denúncia. Sua denúncia. Ok? Você acha que Deus precisa disso? Não, Deus não precisa. Mas existe uma pleiade de julgadores. Os anjos categorizados e a igreja. Ou não sabeis que nós vamos ter que julgar até anjos? Hein? Eu não sei quem anjos, que é caído ou subido. O que eu sei é que a Bíblia diz que é anjos. O que nós temos que entender é o que a palavra de Deus está dizendo. Olha aí. E ainda diz mais, olha por favor o 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ok? Então nós temos alguns livros na Bíblia. A Bíblia menciona pelo menos 3 tipos de livros que são utilizados no tribunal de Deus. Primeiro, o livro da vida. Depois, os livros de registro. E depois, o livro memorial. O livro da vida é o livro que contém
os nomes daqueles que foram eleitos por Deus e salvos por Cristo e que viveram para a glória de Deus aqui na terra. Vamos ler Lucas, capítulo 20, versículo 10. Primeiro, Lucas 20, 10. Os discípulos de Jesus estavam muito alegres. Ele mandou 70 deles fazer uma missão em Israel, pregando o evangelho, curando os enfermos, realizando obras, e eles voltaram esfuziantes, eles voltaram saltitantes, eles voltaram gritando e dizendo assim: ó Senhor, nós vimos Satanás se submeter em teu nome. Todo alegres pelo resultado do trabalho deles. E Jesus então diz no versículo 10: no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois... Não, Lucas 10, 20. Perdão, 10, 20. Eu que disse errado, né? Lucas 10, 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Você tem motivo de alegria? Você quer saber qual é o motivo de alegria? Você quer ter motivo de alegria? O motivo de alegria é se seu nome está escrito no cartório do céu, no livro da vida. E Glênio, como é que faz para escrever isso aí? Quem escreve é Deus. E uma vez escrito o nome lá no livro da vida, nunca mais se apaga. Moisés até pediu a Deus: risca o meu nome do teu livro. Deus disse: não dá para riscar. Aqui não tem mata-borrão. E não tem aquele negócio que se usava antigamente. Tem Regorex agora. Eu não sei nem pronunciar aquilo. Regorex? Pois é, aquele troço. Não dá para corrigir. O que foi escrito, foi escrito. Até o Pilatos sabia disto. Quando o Pilatos botou em cima da cruz de Cristo Jesus, Rei dos Judeus, os judeus ficaram bravos. E ele mandou escrever em latim, em grego e em hebraico, para ficar registrado nas 3 línguas. E os judeus chegaram e disseram: não, ele diz que é o rei dos judeus, corrige isso. Pilatos disse: roguegrafa, gegrafei. O que eu escrevi, escrito está. E quando Deus escreve, está escrito, e não muda. E como é que faz para escrever? Não sei, eu só sei uma coisa: que eu vim para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu posso dizer para você: todo aquele que receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, ele tem garantido o seu nome escrito no livro da vida. Amém. Não é se você pertence a uma igreja, ou se você aceitou Jesus, mas se você crê que Jesus o aceitou, e que você o recebeu como único Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento você pode ter certeza que o seu nome já estava escrito lá na eternidade. Foi escrito antes da fundação do mundo, como nós vamos ver. Nós não vamos passar do livro da vida hoje. O livro da vida é o livro que nos garante que nós somos filhos legítimos de nosso Deus. Nós estávamos no hospital, lá onde o nosso netinho nasceu, Vera Cruz, em Campinas, e
o meu genro chamou a minha filha, a outra filha que é advogada, e disse: vamos agora lá no posto do cartório para registrar o nome do Felipe Paranaguá Padovan. Nome de príncipe. Aí daqui a pouco eles entram com a certidão e eu tirei uma fotografia. Aqui está registrado, mas esse não é o registro legítimo. O registro legítimo foi escrito antes da fundação do mundo pelo sangue do Cordeiro que foi imolado para nos resgatar de uma vã maneira de viver que por herança herdamos de nossos pais. Isso chama-se Evangelho, graça plena, graça sobre graça, não graça subvencionada pelo esforço humano, mas graça plena de Deus para conosco. Isso dá uma segurança. Um dia que eu tenho meu nome selado numa pedrinha branca que está nas mãos do Cordeiro, eu tenho uma certidão de nascimento que não pode ser removida por nada deste mundo, porque ela foi escrita por Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo falando a respeito daquelas duas mulheres problemáticas, que estavam dando problemas lá na igreja de Filipos, Dona Evódia e Dona Sintique, mas ele está dizendo uma coisa linda aqui para nós. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Elas estavam dando problemas. Sabe por quê? Dona Evódia e Dona Sintique, elas tinham preferências partidárias, coisas lamentáveis que às vezes acontecem em qualquer família e na igreja também, quando às vezes você opta por Paulo, ou opta por Pedro, ou opta por Apolo, e até aqueles mais radicais que dizem: nós somos os únicos e somos de Cristo. São esses partidos adoecedores que mantêm muitas vezes a igreja numa trepidação, e ele diz assim: ou eu peço a ti, meu fiel companheiro de jugo, que as auxilies, que as ajudes, pois elas juntas estiveram comigo no Evangelho, e também elas estiveram com Clemente, um dos pregadores da igreja de Filipe, e com os demais cooperadores meus, essa palavra é boa, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Esse é um livro de Deus, é um livro que nós vamos consultar, que no julgamento da humanidade ninguém vai ser sem critério. Não vai haver uma coisa assim: olha, eu vou lhe mandar para o inferno. Não, tem critérios. Você está vendo? As palavras frívolas que você e eu proferimos, se não tivermos o advogado para cuidar disto, por isso que o apóstolo João vai dizer assim: temos um advogado junto ao Pai. Preste bem atenção, não advogado junto ao juiz, mas junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a nossa propiciação, e não somente nossa, mas em favor de todo mundo. Ele tem uma obra completa realizada. Eu não vou. Eu já falei isso aqui. Uma ocasião eu estava construindo a nossa casa lá, e tinha um vigia, e pagando todas as coisas certas, o vigia entrou com uma ação, e eu, muito besta,
resolvi que eu ia defender sozinho. Não, encontrei por acaso a doutora Zélia aqui na calçada e conversando ali, ela disse: e aí, pastor, como estão as coisas? Eu disse: tudo bem, mas eu estou com um problema. E quem é o seu advogado? Não tenho. Pastor, o juiz nem vai lhe atender. Precisa de um advogado. Aí eu disse: e como é que eu faço? Eu posso estabelecer a senhora? Ela disse: eu assumo. Então eu fiz uma procuração, subestabelecer, não sei como é que fala, e sei que ela foi e me defendeu. Você tem um procurador, você tem um advogado? Você não pode ir para esse tribunal sozinho. Por isso que você vai verificar que quando o tribunal está ali, se nós não lemos, o filho do homem estava descendo para vir se apresentar. Porque nós só temos um advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo. Você não pode dizer assim: e minhas obras de justiça que eu fiz, sabe o que elas valem? Nada, é trapos de imundícia. Eu fui visitar uma figura hierárquica de uma igreja importante do Brasil, aqui em Londrina, há many years ago, e ele tinha me ligado e disse assim: meu filho, vem aqui conversar comigo. E eu fui no seu palácio, e lá conversamos, e tivemos uma conversa das 2 da tarde até as 5. E na hora que nós íamos saindo, ele virou-se para mim e disse assim: você acredita que as minhas boas obras não servirão para o reino, para a minha entrada no reino de Deus? Eu disse: se elas servissem, o sacrifício de Jesus Cristo era em vão. E ele virou-se para a sua secretária e disse: secretária Carmen, o pastor Glênio está dizendo que a minha justiça não serve para nada. E ela virou e disse: e não serve mesmo, senhor fulano. E eu disse para ele: vossa excelência está dividido na vossa própria residência. Se você pensa que os seus méritos vão entrar em jogo, você está quadradamente enganado. Não é redonda, não. É absolutamente enganado. Nenhum dos nossos atos de justiça serve. Nós temos que ter o nosso advogado junto ao Pai. Ele assumiu a nossa causa, Ele morreu a nossa morte, Ele levou os nossos pecados, Ele assumiu e diz assim: o pecado que era deles, agora é meu, e a justiça que era minha, agora é deles. Você já viu um negócio desse? Em lugar nenhum do mundo. Não existe. Só existe isso no Evangelho. Onde é que está seu nome, meu irmãozinho? Em que livro ele está? Daniel também relatou que Deus salvará os que estiverem registrados neste livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. É bom a gente saber. Daniel 12, 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Preste atenção neste detalhe das Escrituras. Ele está falando que naquele tempo, que tempo é este? É o tempo da grande tribulação. É a 70ª semana. Quando nós estivermos estudando o capítulo 9 de Daniel, nós vamos verificar que existem 70 semanas desde o edito
do rei Artaxerxes até o advento de Jesus Cristo em sua glória. São 7 semanas, mais 62 semanas, mais... Perdão, 7 semanas, está certo. 7 semanas, mais 62 semanas, mais 1 semana. No livro de Daniel está bem clarinho este caminhar. A construção de Jerusalém, do templo, e os dias absolutamente contados, um a um, todos os bissextos, até a morte de Jesus, no dia 14 de Nisan de 32, quando Jesus foi sacrificado no Calvário. E depois o cronômetro de Deus parou, e nós estamos na época do gafanhoto migrador, do gafanhoto destruidor, porque são 4 gafanhotos. Eu pedi para vocês lerem o livro de Joel, alguns irmãos têm lido, porque esses também estão referindo aos períodos do povo de Deus. Eu sei que é muito detalhe, mas por falta de conhecimento e de ignorância que o povo vai atrás de doutrinas falsas. Na verdade, meus irmãos, na verdade, a história do povo de Israel só tem 1960 anos. Você está doido, Glênio? Não estou não. Não estou doido não. Deus contabiliza só os anos da sua ação sobre o seu povo. Estão faltando 15 anos na primeiros 490 anos. Nós vamos destruchar isso aqui. Eu só estou jogando um bocado de coisa aqui porque tem muita gente preguiçosa. E a preguiça, palavra frívola. Primeiros 490 anos é de Abraão até o Sinai. Os segundos 490 anos é do Sinai até a construção do Templo de Salomão. O terceiro 490 anos é do Templo de Salomão até o povo ir para a Babilônia. E os outros 490 anos são esse tempo. Aí você diz, mas tem muito mais tempo. Pois é, o tempo da ignorância e o tempo da incredulidade Deus não contabiliza. Como o pai do pródigo não contabilizou o tempo do filho quando esteve lá no mundo. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Festa é aqui agora. E aí nós vamos ter que verificar que Deus é muito precioso e muito cioso com o seu povo. E Ele tem detalhes maravilhosos. E Ele está dizendo aqui, que nesse tempo Miguel, que é o príncipe, que é o querubim que cuida do povo de Israel, parece que o nosso é Gabriel, o querubim que lida com Israel é Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve. Perdão. Gente, você já imaginou o que esse povo já sofreu? Eu já contei alguma coisa aqui que é de arrepiar os cabelos, mas nunca foi igual, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Mas quem é o teu povo? Todo aquele que for achado escrito no livro. Todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro é este?
É o livro da vida. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 21. Eu estou olhando aqui a hora. 21, 27. Mas a gente vai terminar. Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Presta atenção. O pastor Humberto falou aqui, eu estava no Paraguai, e ele falou aqui que muitas vezes você dá muita pancada no homossexual, mas não dá no mentiroso. Mas ele diz aqui, nunca, jamais penetrará coisa alguma nesta cidade que seja contaminado, nem o que pratica abominação. Você sabe qual é a abominação na Bíblia? É aquele que faz fofoca contra o irmão. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. Fofoqueiro é abominação ao Senhor. Você não é juiz de homem, só é juiz é Deus. Você não tem que julgar ninguém, quem julga é Deus. Você que se mete com a vida alheia, você está condenado. Eu estou dizendo assim meio bravo, que é para você pensar. Preste bem atenção. Você e eu não somos juízes das pessoas. Nós não temos essa capacidade de julgar. Por quê? Porque nós não temos os livros. 2 famílias moravam juntas, amigas. E o pai de os meninos queriam um bichinho de estimação, um pet. E o pai então comprou um coelho. Os filhos do outro também queriam um bichinho de estimação, e o pai comprou um cachorrinho pastor alemão. E os 2 vizinhos começaram a discutir: esse cachorro vai comer o coelho. E aí o vizinho do dono do cachorro disse: não, eles vão criar juntos, eles vão viver juntos, e eles vão ficar amigos. E foi isso que aconteceu. Os 2 andavam, brincavam, andavam. Um dia os donos do coelho saíram num final de semana, e os outros estavam lá comendo no jantar da tarde, uma coisa assim, quando de repente entra um cachorro, o pastor alemão já grande, com o coelho morto, trazendo. Aí foi aquela coisa toda. A família entrou em pânico. Bem que o vizinho disse que o cachorro ia matar, e correram e fizeram aquela coisa, e foi um pampeiro. Pegaram o cachorro, bateram no cachorro, o cachorro saiu chorando para lá. Nisso alguém disse assim: os vizinhos estão chegando, eles correram, lavaram, não, antes eles correram, lavaram o cachorro, vamos botar porque estava todo sujo de terra, todo sujo, lavaram o coelhinho, puseram até perfume, as crianças puseram no coelhinho, correram lá e puseram o coelhinho na casa dele, e voltaram. Daqui a pouco o vizinho de lá do dono do coelho começa a gritar: não é possível, não é possível. Aí voltou: o que foi? O coelho morreu. Mas o que foi? Ele disse: não, ele morreu na sexta-feira, mas apareceu aqui agora. O coelho tinha morrido, as crianças tinham enterrado, e o cachorro foi buscar o amiguinho. Olha aqui, julgar pela aparência, meu irmão. O que é julgar pela aparência? Você pode cometer um equívoco. O cachorro, na verdade, ficou procurando o coelhinho, que era amiguinho dele, passou, procurou, e tinha enterrado, ele foi lá, cavou e trouxe. Fizeram um papelão, por quê? Por que a gente julga pela aparência? Você não tem essa capacidade. Deus sabe a história sua e a minha. Ele sabe por que nós estamos desse jeito.
Deus é o único juiz, meu irmão. Você e eu não podemos julgar. Olha só, jamais entrará lá abominação, nem mentira, meu irmão. Não tem mentira lá. Mas temos somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso é lindo, não é? É lindo? Pois então, vamos ver aqui mais. É preciso entender que os registros nos livros são imprescindíveis para o julgamento. E quem estiver escrito no livro da vida do Cordeiro estará isento da condenação eterna. Vamos ver Apocalipse 20, 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ah, mas Deus é brasileiro. Pode ser para Dilma. Deus é justo. Não tem jeitinho. Não tem negócios. Tem Salvador. Tem Redentor. Tem aquele que assumiu. Olha lá. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Vamos ler o verso 12, do verso 12 também, o verso 12 de Apocalipse 20. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Eles foram julgados segundo as suas obras, e nós somos salvos segundo a obra de Cristo. Entendeu? E esse livro aqui é um livro muito precioso. Eu queria dar mais 2 textos e a gente para no livro da vida. Nós não vamos entrar quando eu voltar do Piauí. E a semana que vem, se Deus assim permitir, eu vou ter que ver meu neto. Eu não vi, eu estou arrebentado. E depois eu vou ao Piauí, volto, e quando eu voltar nós vamos continuar na nossa caminhada. Porque essa caminhada, eu disse, eu não sei se nós vamos terminar antes que Jesus volte, porque o Senhor está voltando. Se eu tivesse uma igreja que cresce no Evangelho, ela ia dizer assim, aleluia, Maranata! Mas é um povo michuruca danado, que só pensa no fogo da sua trempe. E vocês não sabem o que é trempe, deixa o Adolfo explicar depois para vocês. Adolfo é meu irmão. Vocês não sabem que tem fogo na cozinha, vocês só estão preocupados com o calorzinho da sua casa, não estão preocupados que Deus tem um plano muito maior, e os redimidos têm... Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, aqui é a besta, esta besta que está governando, e você vai verificar que nela, aqui está dito uma coisa muito interessante. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando chegar no momento da grande tribulação, a coisa toda, ele está dizendo que vão adorar a besta, adorá-la-ão, todos os que habitam sobre a terra. Ele está mudando os costumes e a lei. Isso nós vamos ver ainda no capítulo 7 de Daniel. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Se eu tiver que passar pela tribulação,
eu não vou receber o número da besta e eu vou ser morto. Eu vou ser perseguido, eu não vou poder comprar, eu não vou poder vender, não vou poder fazer nada. Eles podem me matar, mas uma coisa é certa, eles não podem pagar meu nome que está escrito no livro da vida. E não é porque eu vou ficar com fome, ou vou padecer, ou vou ser queimado vivo, que eles vão demover este fato, porque entre um boteco e um reino, entre um mundinho que vai acabar e o reino eterno, meu irmão, eu sou burro, mas eu não sou tão assim que eu não sei avaliar que a coisa é muito maior. Então, vão-se os anéis e ficam-se os dedos, vão-se todas as coisas, mas fica a sublimidade de Cristo. Por que você não vai adorar? Porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você tem certeza que seu nome está escrito lá? Uau! Não é porque você foi batizado em águas, é porque você foi batizado na cruz com Cristo. Não é porque você tem uma vida muito bonita. Meu amigo me mandou sobre Davi, um texto do Max Lucado sobre Davi, eu achei tão precioso, e ele disse: Davi não tem muitos exemplos para nos dar, mas tem o Deus que o salvou e manteve para a glória dele. É um Deus que sustenta mesmo falido, como Davi, e diz assim: este homem é segundo o meu coração. Não estou dizendo que você deve viver no pecado, porque isso é burrice. Como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Temos um Cristo que é poderoso para nos libertar. Então, preste bem atenção. Vão adorar a besta todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ainda o versículo, do capítulo 17, versículo 8 de Apocalipse. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Presta atenção, quando é que foi escrito seu nome lá no livro da vida? Você crê na Bíblia ou nos seus sentimentos? Então preste bem atenção. Ele está dizendo: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais. Mas tem um aparecerá ali, que depois nós vamos ter que estudar isso no contexto da grande tribulação, que é o reino do anticristo. A besta é o princípio da governabilidade romana. Agora, meu irmãozinho, Kyrios Kaiser, César é o Senhor. Nenhum cristão dizia isto. Ele dizia Christos Kaiser. Jesus, Cristo é o Senhor. É isto que vai mudar. Se você vai ter que viver às expensas de um sistema corrupto e corruptor, ou se você vive na dispensa da graça de Deus, é o que faz a diferença. É o que torna a vida do crente descansada, segura. Nada pode nos abalar. Ainda que, todavia, não tem nada. Aquele texto de
Abacuque está falando da grande tribulação, está falando da grande luta, está falando da falência total. Não tem mais nada, sumiu tudo. E o que você tem? Eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. E vou andar na ponta do casco, como uma corça nos lugares altos, corcoviando e pulando, porque eu fui libertado e Deus é a minha libertação. Eu espero que você leve a sério a palavra de Deus, não os seus sentimentos. Nós estamos estudando com os homens, um livro muito precioso, estamos juntos aprendendo, e é o livro sobre a verdadeira felicidade produzida por Deus. Deus, Ele faz, e nós cremos que Ele faz. E nós precisamos ter o cuidado de não achar que somos nós que temos que carregar Deus nas costas. Eu vi o meu neném agora no colo, antes de entrar aqui, no colo da minha filha, que ela foi visitar hoje, e a avó ali do lado, babando. Ele no colo da mãe, a mãe sustentando o bebê. Não é o bebê que sustenta a mãe, por favor. Não é você que sustenta Deus, é Deus que sustenta você. Não é você que tem que levar Deus nas suas espaldas e fazer com que Deus funcione. Não, é Deus que sustenta você pela sua graça, ainda que você seja um prematuro. E que Deus lhe mantenha, a mim e a você, como eternos prematuros dentro da UTI da fé. O tempo todo dependendo da suficiência do Senhor. Amém. Se você não entendeu isso, que o Espírito Santo de Deus lhe faça crer que é Deus, Deus, Deus. Amém. É dele, por ele e para ele, que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.